Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Kel Gomes. E o Feito por Elas de hoje vai ser uma conversa sobre o seriado Game of Thrones, que acabou de acabar, né? Acabou de acabar. A gente ri, mas na verdade eu já tô melancólica com isso. O seriado ele foi produzido pelo canal de TV a cabo HBO, estreou em 2011 e terminou agora, né, no dia 19 de maio de 2019. Já na sua 8ª temporada, adaptada até um certo momento, né, dos livros do escritor George R. Martin. E depois a série seguiu sem ter os livros para adaptar, né? Sem ter uma ajuda boa, né? Pois é. E aí tem um probleminha no desenvolvimento dos personagens, das narrativas, né? Mas a gente vai comentar sobre isso. E nessas 8 temporadas da série, só uma mulher dirigiu episódios, que foi a Michelle MacLaren, entre 2013 e 2014. Ela dirigiu 2 episódios na 3ª temporada e 2 episódios na 4ª temporada. A Michelle MacLaren, ela já estava meio famosinha, assim, no meio televisivo, porque ela dirigiu alguns dos melhores episódios de Breaking Bad. Então, eu lembro que na época chegou a se comentar, assim, quando é que ela ia fazer essa transição pro cinema, porque ela era uma das melhores diretoras que estavam trabalhando com TV na época. E aí tu vai olhar o IMDb dela agora. E essa transição não foi feita. Passarinhos cantando. E também só tem uma mulher creditada nessas 8 temporadas como roteirista na série, que foi a Vanessa Taylor. Ela escreveu 3 episódios, 2 na 2ª temporada e 1 na 3ª temporada. Tem mais 2 mulheres creditadas na equipe de roteiro, que é a Gursimran Sandhu, com 4 episódios, e a Jane Spenson, com 1 episódio. Não sei se eu pronunciei o nome delas corretamente. Mas elas estão na equipe de roteiro, mas elas não são roteiristas, ou seja, elas não influenciaram a redação final, né, do texto da própria série, né? Elas eram como se fossem assistentes, assim. Então, de verdade, em todas essas temporadas, não sei quantos episódios, não fiz a conta, tem 3 episódios escritos por uma mulher. Nossa, pouquíssimo, né, gente? E assim, a gente fica feliz que essas pessoas estejam aí na equipe de roteiro, né? Pelo menos isso, mas na prática não adianta, né? Tem que estar escrevendo mesmo. Porque são os roteiristas que no final das contas vão definir como é que vai ser feito o desenvolvimento dos personagens, quais vão ser as ações, o que eles vão falar, né? Que tem umas polêmicas também, né? Sobre falas colocadas na boca de certos personagens, enfim, né? E ou seja, né? A série tem 8 anos, teve uma mulher escrevendo, uma mulher dirigindo. E isso não acontece desde 2013 com roteiro e de 2014 com direção. Então temos meia década aí que nenhuma mulher chegou perto de definir o destino dos personagens no que está acontecendo em cena, né? E para gravar, né, como a gente falou, os livros finais ainda não foram escritos, não foram lançados. O escritor, né, nos deixou na mão nesse processo todo. O povo até faz a piada que ele é o procrastinador. Pois é, gente. E aí, né, não tenho que adaptar, né? Virou fanfic. E assim, quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu fiquei pensando sobre isso, né? Como a gente passou aí quase uma década assistindo esse seriado, né? Em 2011, quando a série começou, eu ainda morava em Blumenau. Caramba! Então, depois disso eu me mudei pra Manaus, passei quase meia década morando em Manaus. Hoje eu já tô 2 anos e pouco morando em São Paulo. Nesse meio tempo, minha vida mudou completamente, né? Você foi tipo Varys, assim, ó, viajando pra caramba. E, tipo, desde que a série começou, eu comecei a ler... Quando eu assisti a 1ª temporada, e aí eu li todos os livros que estavam disponíveis. Eu não me lembro se já tinham 4 ou 5 livros. Eu acho que eram 4 e depois saiu o 5º. E aí eu li o 5º livro, não tenho certeza, também não marquei as datas, enfim. E desde então, esperando, né?
E tu, Kel, chegou a ler os livros ou tu acompanhou mais assim pela série mesmo? Só a série, eu até tenho os livros, mas ainda não iniciei a leitura. Eu fico um tanto, sei lá, receosa, sabe, de misturar as coisas. Aí eu falei, não, vou finalizar a série, depois de finalizada eu vou pegar os livros para ler. Até para não ter esse... Porque a gente sempre faz, né? As comparações são, assim, praticamente inevitáveis porque é um material original e é um material muito bom. Então, eu fiquei com medo de ficar fazendo muita comparação e acabar não entrando tanto na história. Enfim, eu tenho essas noias e aí resolvi ler só depois que a série acabou. Ou seja, agora. Vamos começar semana que vem. Ainda pode esperar um pouco, né? Porque não tem previsão nenhuma, né? De terminar. Pois é. Não, e fez bem também, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é jamais começar a ler uma série de livros que ainda não tem o final. Eu tenho série de livros começada que falaram que iam ser só 3, aí eu li os 3, aí saiu o 4, aí saiu o 5, aí eu li até o 6º ou 7º, já tem 9 e ainda não acabou. Aí, gente, não dá, né? Não dá mesmo. Muita narrativa rolando e tem que finalizar uma hora, né? Não dá. Eu tô a fim de ler, só fazendo um parêntese aqui, tô a fim de ler o Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, porque originou aquele filme Bússola de Ouro, que eu gosto pra caramba, adoro a história, e eu vi que vai ser uma série da HBO também. E é de fantasia, e tem uma protagonista feminina, e tem bichos, que eu amo. Então eu falei, cara, eu vou começar a ler. Mas aí eu lembrei, será que eu vou dar conta de ler? Porque são 3, pelo menos esses, pelo que eu entendi, estão finalizados, é uma trilogia. Será que eu vou dar conta de ler até começar? Porque a série parece que vai começar no segundo semestre. E aí eu tô elegendo ela como uma série que vai ocupar esse espaço que Game of Thrones tava ocupando, entendeu? Então assim, decidi o que eu faço. Eu ainda não escolhi qual vai ser a série pra ocupar esse espaço, mas essa é uma forte candidata, mas eu não sei se eu vou querer ler os livros. Eu não vi o filme na época, mas eu acho que ele foi muito prejudicado por aquela saturação de filmes de fantasia que vieram na esteira de Senhor dos Anéis e Harry Potter, né? Que no final ninguém mais aguentava. Foi, porque assim, ele foi muito subestimado. As pessoas nem conhecem ou não viram. E quando eu vi, eu lembro que eu falei, caramba, que história massa. E aí, eu acho que flopou, né? Porque eles nem continuaram com a história. Tinha a Nicole Kidman, tinha o Daniel Craig, a menininha que era protagonista, eu esqueci o nome. Mas a atriz também, eu não me lembro de ter feito nada depois, assim, importante. E ela era boa. Agora vai ser a menina que fez Logan. Mais uma coisa que eu também fiquei super animada. Verdade. E agora, assim, pensando em Game of Thrones, e a gente falou isso de ocupar essa lacuna, né? Eu acho que Game of Thrones foi, assim, um último respiro do sistema tradicional de produção de televisão e de assistir TV, né? Porque é uma série muito grandiosa, muita gente acompanhou mesmo, assim, foi um fenômeno, né? De pessoas assistindo por todos os meios lícitos e ilícitos acompanhando a série, né? Em todo o mundo, né, também. Isso, e outras séries de TV, tanto a cabo quanto aberta, estadunidenses hoje, por mais que façam um sucesso, são sempre sucessos em públicos de nicho, né? E desde que a Netflix entrou com esse sistema de lançar temporadas inteiras, que as pessoas maratonam, cada uma no seu ritmo, então tu não tem mais aquela coisa de comentar com as pessoas o episódio de ontem, porque cada um tá num ponto diferente da série, eu acho que dificilmente a gente vai ter daqui pra frente algum fenômeno que vai poder repetir o que aconteceu com Game of Thrones, assim. Vai ter que ser uma série muito foda, porque mesmo outros seriados que estão em andamento de TV a cabo, que tem bastante verba mesmo pra produção, né? Verba pra fazer uma série cara e bem produzida, né? Não tem o mesmo impacto, o mesmo público que Game of Thrones teve, né? Isso é uma das coisas mais legais, assim, se for pensar nessa coisa de comunidade, né, de você realmente estar assistindo junto com outras pessoas do mundo todo, e esse medo de pegar spoiler, e você vê, assim,
mesmo que seja numa qualidade ruim, mas você querer ver para não pegar spoiler e comentar com as pessoas no dia seguinte, e num domingo ainda, né, que aí você acorda na segunda para trabalhar e já espera que as pessoas venham comentar com você. Isso eu acho massa, porque você cria esse senso de comum mesmo, né, de que você está compartilhando algo, uma narrativa, uma história com essas pessoas, e pode ser talvez a única coisa que você compartilha com elas, sabe? É muito interessante, assim, como que movimentou tanta gente e como que gerou debate, né? Uou! Então, aí o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, ele foi lançado em 96, A Fúria dos Reis foi em 99, A Tormenta de Espadas foi em 2000 e O Festim de Corvos em 2005. Esses foram os livros basicamente que antecederam a série, né? E aí A Dança dos Dragões eu acho que saiu meio que ao mesmo tempo, olhando agora aqui. Saiu em julho de 2011, eu acho que a série começava a passar em abril, se eu não me engano, aí ao ar, né? Então eu acho que saiu logo depois, assim. E aí tem essa coisa, né? A série adaptou os primeiros 3 livros. O primeiro livro, a adaptação é praticamente literal, assim. Tudo que tá no primeiro livro foi adaptado bem certinho. Se eu não me engano, o próprio George Martin foi roteirista na primeira temporada, né? Aí o segundo e o terceiro livro viraram a segunda e terceira temporada com adaptações um pouco mais livres já, né? Porque o Martin também tinha aquela coisa de ir acrescentando muitos personagens. Começou a ficar um pouco confuso pra TV, né? E o fato de ele adicionar muitos personagens fez com que o quarto e o quinto livro, na verdade, fossem um livro só, dividido ao meio, que as histórias eram em paralelo, né? Então, metade dos personagens, como os capítulos eram em primeira pessoa, metade dos personagens apareciam, né, narravam as suas histórias em um dos livros e metade no outro. Então, teve uma espera aí pra saber o que estava acontecendo com cada um, né? E é nesse momento que, bom, já estava confuso nos livros, sabe-se lá como Martin vai dar conta de encerrar o tanto de linhas do tempo e de personagens que tem nos livros, muito mais do que na série. E nesse momento, parou de ter os livros pra ter aonde se basear, né? E aí entram os showrunners, D.B. Weiss e o David Benioff, que também trabalharam como roteiristas, né? E começaram a escrever da própria cabeça a continuidade das histórias para aqueles personagens. Eu não consigo falar sem rir, gente. Porque dali pra frente foi só ladeira abaixo, assim. A gente começou a sentir a diferença, né? Já começou a perceber, assim, a coisa não tá indo muito legal, não. Mas nada como foi essa última temporada, né? Digamos assim, que nas outras a gente sentiu a diferença, mas ainda tava meio que numa adaptação. Nessa foi, assim, um peso fortíssimo. Eu vou dizer que, pra falar a verdade, eu achei a 7ª temporada tão ruim que eu tava preparada pra qualquer coisa na 8ª temporada, e apesar de ter vários pontos baixos, especialmente da forma como eles mudaram a personalidade de alguns personagens, eu não achei tão ruim porque, sei lá, a 7ª temporada já tinha sido muito ruim pra mim, sabe? Entendi. Eu tava esperando que ia ser algo ruim e ponto. Eu esperava que não fosse. Eu fiquei bem assustada, assim, em relação a essa coisa das personagens mesmo, assim, porque essa questão do... Primeiro, que eu já achei que foram pouquíssimos episódios, né? Para um final de temporada, para uma história tão complexa de tantos anos, decidirem uma temporada final de 6 episódios, eu já achei estranho. E eu me lembro que eles tinham comentado que todos teriam mais de 1 hora, que todos teriam 1h30 e tal. E no primeiro já não foi assim. No primeiro já foi algo em torno de 50 minutos. Eu já falei, já tá menos tempo do que já tinham dito, assim, que seria. Então eu acho que essa coisa de terem reduzido fez uma diferença enorme também, porque coisas que poderiam ter sido desenvolvidas e que a gente teria mais, a gente conseguiria desenvolver junto, ficou completamente jogado.
E aí até um tanto desrespeitoso, assim, com o personagem, com a personagem. Sim, eu sinceramente não sei se tivessem sido 10 episódios, teria sido melhor. Eu acho que teria dado mais tempo para dar um final para certos núcleos, para certas linhas narrativas que foram deixadas de lado, assim. Mas o que mais me incomodou realmente foi a forma como eles despuseram das personalidades dos personagens de acordo com a conveniência, sem ter uma base para essa construção, sabe? E aí eu acho que a gente já pode começar puxando uma grande polêmica, que é assim, o fato de que a série sempre foi famosa, assim como os livros, pela grande quantidade de mulheres importantes na história, né? Então, embora tenha alguns personagens homens que foram favoritos do público, como o próprio Jon Snow, o Tyrion, o Ned Stark no começo, o Ser Davos, enfim, mas a quantidade de mulheres que se destacam na história sempre foi maior e, na minha opinião, sempre foram personagens mais interessantes também. E aí, nessa última temporada, Daenerys chega, né, em Winterfell, depois de 7 anos aí percorrendo desertos em outros continentes e libertando pessoas e, sei lá, angariando seguidores, e resolve ficar full louca, porque convém ao roteiro... full louca. Convém ao roteiro que ela, por ser Targaryen, tenha puxado o sangue do pai, né? E seja um reprise do Rei Louco, né? E assim... E é isso, tá dado. Não teve uma construção dessa loucura, não teve um crescimento de características dela que indicassem a possibilidade dessa loucura. Ao longo desses 8 anos, antes disso, ela tinha tido alguns rompantes. Eu vi algumas pessoas dizendo que o fato de ela ter crucificado os senhores de escravo quando ela libertou os escravos era um indicativo de que ela era louca. Enfim... Na visão dela, ela estava fazendo um bem para aquelas pessoas e liberando uma sociedade de uma forma revolucionária que implicava violência, né? Exatamente. E ainda assim, ela não fez diferente de vários outros personagens, né? Exato. Então, assim, isso não é uma justificativa, assim. É claro que ela não é perfeita, ela foi construída como uma heroína, mas ela tinha complexidade, a gente percebia que ela tinha muita raiva, até pelo fato do quanto que ela estava perdendo, que ela tinha perdido. Enfim, ela começou sendo vendida pelo irmão, né? Teve aquele casamento onde ela foi até estuprada, enfim... Era uma história de muita superação de muitas coisas. Então, aquela pessoa, ela sentia uma raiva. Ela tinha uma sede, assim, de buscar o que era dela, por direito, como ela entendia. E também essa raiva de tudo o que fizeram para ela, né? Então, era complexidade. Mas não necessariamente aquilo estava dizendo que, olha... Ela é uma louca, olha, ela é uma desqualificada para o que ela quer. Que é isso que me incomoda, assim, ficar usando de emoção, né, que são emoções válidas para poder desqualificar a liderança de uma mulher. A gente vê isso acontecendo em muitas narrativas. E quando eu vi acontecer em Game of Thrones, me deu aquela... não acredito. Tava tudo indo bem e de repente vão usar o velho clichê da desqualificação, da mulher louca. Da mulher louca, da Mad Queen. Eu, assim, a Daenerys nunca foi uma das minhas personagens preferidas, embora eu acho toda a jornada dela, principalmente, assim, pra quem leu os livros, eu imagino, admirável, né? Então, eu não vejo problema em quererem colocar ela no papel de rainha louca e querer usar o pai dela, porque isso existe uma indicação em diversos momentos, o pai dela é colocado em questão, ela se contém porque ela não quer ser como o pai dela, ela pensa no pai dela, essa coisa toda, né? Mas não teve construção nenhuma, isso que é muito decepcionante. Se é pra ela entrar no papel de rainha louca, que seja construída essa loucura, que essa loucura venha de algum lugar. Não é tipo assim, ela chega em Westeros, ela vai pro norte, aí tem a batalha lá com o Rei da Noite, ela sacrifica os súditos estrangeiros dela, que é numa cartada altamente racista por parte dos roteiristas, para salvar os possíveis futuros súditos
nativos dela, vamos dizer assim, né? De Westeros. E daí, quando ela chega em Porto Real com uma dúzia de gato-pingados que se multiplicaram de novo, não sei como, aquele exército dela, né? Aí ela resolve assim, cheguei em Porto Real, agora o trono que é meu tá na minha frente, eu vou retomar aquilo que eu busquei a minha vida inteira, que era da minha família, que é meu por direito. E aí o que ela faz? Mata todos os súditos dela? Tipo, não faz nem sentido, gente. Não faz. Até porque foi... É isso mesmo, assim, não teve tempo de construir essa coisa nela, essa completa falta de... Sei lá, não dá nem pra imaginar, porque assim, mesmo se ela estava ali, naquele momento, olhando para a fronteira da Fortaleza Vermelha e sentindo toda a raiva do mundo, mesmo assim, sabe, não foi construído algo que justificasse pra gente que ela teria aquele comportamento. Porque demorou muito. Tipo, foi uma coisa assim, foi praticamente o episódio inteiro. Coitado do Drogon, eu fiquei até preocupada com ele. Falei, caramba, o Drogon, ele não vai conseguir nem levantar a patinha depois de tanto que ela tava jogando fogo em todo mundo. Assim, não parava, era a cidade inteira mesmo. Então, assim, não foi algo... Não foi um rompante, né? Foi algo assim que decidiu, vou fazer. E eu fico até em dúvida, porque eu vi depois que os showrunners estavam falando que ela estava em dúvida até aquele momento e ela decide ali. Só que talvez ela não tenha decidido ali também, porque ela estava chateada com todo mundo que estava traindo ela, né? O Tyrion, o Jon... E também a morte da melhor amiga, conselheira dela, Missandei. Então, assim, aquilo poderia já estar na cabeça dela, sabe? E eu acho que faz até mais sentido pra mim que estivesse por causa do tempo que ela demorou pra fazer tudo isso, essa destruição toda. E ela nem chegou a querer confrontar a Cersei. Sim. Que também é outra coisa super estranha, né? Ela tava com aquela sede de confrontar a Cersei e ela simplesmente esqueceu. Anticlimático. E outra coisa, que injusto nem mostrar ela, né? A partir do momento que ela decide ali, quando tocam os sinos, e aí ela decide que vai tacar fogo em tudo, a gente não vê mais Daenerys. É só o Drogon, mais nada. Então eu achei bem injusto isso mesmo. E outra coisa também, pra finalizar a minha raiva em relação a isso, é porque associaram a rejeição do Jon. Ai, sim. Isso pra mim foi o pior, porque assim, eu já não gostei daquela conversa, acho que foi, eu não lembro qual foi o episódio, foi o segundo, eu não lembro, que ela tem com a Sansa, que a Sansa resolve falar pra ela, né, que ela tá manipulando o Jon, e ela fala, tá, mas eu que vim pra cá por causa dele, quem que você acha que tá sendo manipulada, sabe? Eu achei esse diálogo péssimo, porque a Daenerys jamais ia fazer algo por causa de um homem. E ali ela estava dizendo que só estava ali por causa dele. Eu já achei isso péssimo. Como se ela não tivesse ali para salvar o próprio reino dela, já que o norte faz parte do reino que ela tá reivindicando, né? Sim. Colocou toda a justificativa no amor, né? Nesse amor que também eu não comprei muito. Acho que ninguém. Aí vem nessa hora lá de juntar os pequenos motivos para fazer ela ficar loucona. Esse, pra mim, foi o pior. O da rejeição do Jon. Ela virar e querer beijar ele e ele não beijar ela. E a partir daí ela falar, então é mito. Isso pra mim foi desculpa a palavra, uma cagada. Não, mas foi sim. E isso que tu falou de que ela pode ser que já tinha meio planejado Botafogo, tem a ver também, tem sentido com o momento em que o Tyrion falou pra ela, olha, se tocar os sinos é porque eles se renderam. E ela, tipo, não falou nada, tipo... Ela não falou nada, exatamente. Tô de boas, pode tocar o sino aí quanto quiser. Ela só olha pro verme cinzento e acena, né, pra ele. Vai fazer o que você precisa fazer. Mas não respondeu pra ele. Então, aí depois quando eu vi os diretores falando isso, eu falei, até eles não estão sabendo justificar, porque eles estão vendo que realmente foi mal construído. E eles falam dessa coisa do tempo também. Eles falam que, tivemos pouco tempo, irararã. Puxa vida, não perdoo.
Eu vi em algum lugar que ofereceram pra eles 10 episódios e eles que recusaram, então o problema é deles. Exatamente. Nossa, eu não sabia disso. E aí, assim, eu vi também pessoas dizendo, mas ela sempre foi tirana, porque ela sempre teve essa coisa, né, de ir passando pelos lugares e conquistando, assim, né, onde ela passava, né, e o objetivo dela sempre foi o trono. E aí eu fico pensando, sim, o objetivo dela sempre foi o trono, porque ela, no entendimento dela, o trono era de direito dela, né, mas essas conquistas, do jeito que foram feitas na história, pra mim sempre foram conquistas, assim, mais pra ajudar as pessoas aonde ela passava, né, que era quebradora de correntes e coisa e tal, do que, assim, nesse sentido da tirania. E aí, nesse episódio final, colocaram ela total, assim, engolida pela própria grandiosidade, um imagético nazista muito forte na estética que foi colocado ali das tropas todas enfileiradas, com aquele estandarte gigante com o dragão vermelho, com a roupa dela que deixou de ser vermelha e com escamas e passou a ser de preta. Então eu acho que eles pesaram a mão realmente nessa coisa, até no final, de colocar ela não só como louca, mas também como tirana, ditadora e nazista. Pois é, e mais uma vez, faltou construção pra isso, gente. Não que a gente, nossa, Daenerys tinha que ser linda, maravilhosa e chegar ao trono e tal. Não, a gente poderia lidar com ela não pegando o trono, sabe? Uhum. Mas a forma como eles fizeram isso é que ficou problemática. E pesou demais a mão. E a hora que ela encontra o Jon, a gente já tá falando com spoilers liberados. Liberadíssimo, né? Todo mundo já viu, né? Pois é. E na hora que ela encontra o Jon, pouco antes dele assassinar ela, pra mim também é outra falha, assim. Porque ela parece que tá num transe. Uhum. E ela, tipo, ao mesmo tempo, ela vira a Daenerys que tá encantada pelo Jon novamente, assim. Sabe? Foi uma bagunça emocional que fizeram com ela ali, que eu realmente não entendi, assim. Porque no momento ela tava ali toda poderosa, nazista. Aí, quando entra o Jon, Jon, vem com a gente, vem, vamos fazer o nosso reino. Virou uma Daenerys inocente de novo, né? Toda inocente de novo. E assim, tava até estranha, porque não era a mesma inocência de antes, assim. Uma inocência que ela já teve. Era uma inocência muito estranha. E, cara, eu falei, não acredito. Aí acontece o que aconteceu. Então, tem 2 tweets que eu separei aqui pra ler, que comentam sobre essa questão da personalidade da Daenerys, que pra mim foram, assim, no ponto, né? Aí, uma moça chamada Caroline Seed, eu depois acho que eu deixo o link do tweet no post do episódio, que aí as pessoas podem ler, mas eu vou traduzir, tá? Ela escreveu assim, não sei, e ela colocou entre aspas como se sendo coisa que as pessoas estavam dizendo, né? A reação fria da Daenerys ao assassinato do seu irmão abusivo era uma prévia dela se tornando louca. Aí ela disse, essa é uma análise estranha de um show onde Tyrion estrangulou sua própria namorada até a morte e é esperado que nós vejamos ele como um herói amável. Exatamente. E aí, outra pessoa também escreveu sobre a morte dela, dizendo, né, eu não sei como explicar isso pra vocês, mas o tropo, né, o estereótipo de um homem matando a mulher que ele ama, enquanto ele a abraça intimamente, retratando ele como a vítima real, é muito ruim, é tóxico e ruim. Então coloca assim, né, como se o pobre homem acuado com essa mulher malvada, ele não tem opção a não ser matar ela. E isso num mundo onde a gente tem tantos feminicídios, onde tantos homens usam como desculpa o fato de que, olha, eu não tive outra opção a não ser matar ela, é realmente um tropo muito ruim. Sim, e não foi dada a ela nem a oportunidade de falar sobre essa, entre aspas, transformação, porque inclusive o diálogo que deram, o maior tempo de diálogo que deram foi pro Tyrion e pro próprio Jon. Tipo, eles ficaram conversando sobre ela e ela mesma não pôde falar sobre si pra ninguém. Isso também eu achei péssimo, assim.
porque talvez a gente, né, teria chegado a uma melhor aceitação disso se a gente ouvisse dela, sabe? Do que ela estava passando ali. Mas não, eles preferiram ficar naquele diálogo que foi grande entre o Tyrion e o Jon. E eu acho que o Jon, inclusive, fala, assim, tenta defender ela, né, pra ele e tal. Eu falei, gente, mas isso era um diálogo que poderia estar sendo realizado com ela. Assim, eu não acho que ia funcionar colocar, tipo, justificar ou a gente conseguir entender o que aconteceu se ela falasse, porque tudo isso é roteiro mal escrito mesmo. A decisão dela ter queimado tudo não tem base, não tinha como ser argumentada, né? Mas sem dúvida que eles descartaram ela como personagem nesse final, né? Então não deram espaço nem pra isso, nem pra ela se apresentar como, então agora eu virei a vilã. Nem isso não teve o espaço, né? Foi muito triste, muito triste. Principalmente assim, porque pra mim era uma das melhores personagens. Eu gostava muito, assim, até por isso mesmo, por ela não ser essa pessoa perfeita, sabe? Ela tinha as suas falhas, mas ela era determinada, e essa coisa de ser mãe de dragões, então ela trazia a magia, né, a fantasia muito forte para essa trama que é muito política. E aí, essa coisa com os dragões também, eu me sentia, assim, muito conectada a ela, porque ela era essa mulher e, ao mesmo tempo, né, uma mãe de dragões, assim, uma conexão com o bicho muito forte. Então, eu achava doida, assim, era uma das minhas favoritas. Claro que a gente se frustra, né, quando você percebe que a sua personagem, ela não teve um final, sei lá, merecido, um final digno. Mas, fazer o quê? Como dizem por aí, a gente vai ter que escrever as nossas próprias histórias mesmo, para poder conseguir fazer finais melhores, assim. E essa coisa nossa, do Jon, sabe? Ela tá nos braços do Jon, ele tem... Isso que você colocou foi muito bom, assim, que essa pessoa trouxe de ser tóxico mesmo. E é a segunda vez que ele faz isso, né? Sim. Porque ele também teve que matar a Ygritte, que era outra personagem foda. Veja como ele é bonzinho, né? Ele é muito bom nisso que ele faz, né? Mas assim, eu não odeio o Jon também não, tá? Eu acho que o Jon... Eu só acho que ele ficou muito chapadão. Tipo, no sentido assim, de que eles deixaram ele praticamente sem falha, né? Assim, de caráter, de moral. Unidimensional, né? Total unidimensional e sem se questionar também, assim, acho que, ele ficou chato por conta disso. Aí, tanto que eles usaram isso como justificativa, né? Porque todo mundo reafirmou pro Jon que ele era um homem correto, ele era um homem que se preocupava com os outros, que tomava a decisão certa. Logo, o que ele decidisse fazer em relação a Daenerys seria a resposta correta, né? A ação correta, né? Isso foi muito explicitado, né? Mas eu também acho, assim... Também não é um dos meus personagens preferidos, mas eu acho que empobreceram muito a narrativa dele, principalmente nessa coisa de ele ser sempre o escolhido pra tudo. Felizmente ele não foi escolhido pra ser o rei no final, né? Pelo menos isso. E sempre assim aquela coisa, mas eu nem quero, mas não precisa, não sou bom o suficiente, mas eu sou, sabe? É muito chato isso. Tipo assim, eu não quero o trono, aí a Daenerys. Uai, muito simples, não conte então que você é Targaryen e tá resolvido. Não, mas eu preciso contar. Tipo assim. Porque é a coisa certa. É a coisa certa a se fazer. Tá bom. Agora eu vou falar de uma das minhas personagens preferidas. Polemiquinha, né? Eu adoro a Cersei. Acaba que ela é uma vilã que a gente ama odiar, assim, né? Aliás, a gente ama odiar? A gente odeia amando ou ama odiar. Isso. E porque também esperava-se que com Daenerys chegando em Porto Real fosse haver um grande confronto entre duas grandes rainhas, né? E isso acabou também sendo outra coisa decepcionante. Cersei teve uma morte ridícula com ela fugindo, né? Assim, não teve
nenhuma grande cena, nenhum grande momento. Inclusive, muitas pessoas comentando no Twitter, né, que a atriz Lena Headey ganhou tipo $1 milhão por episódio, apareceu mais ou menos 25 minutos a temporada inteira, sempre na janela bebendo vinho. Trabalhinho fácil. Porque os roteiristas simplesmente não souberam o que fazer com a Cersei essa temporada, assim. A narrativa dela era essa, de que ela estava grávida, uma gravidez que, sei lá, a guerra durou trocentos meses, a barriga nunca apareceu. Exatamente. E eles não souberam o que fazer, né? E assim, eu vou dizer por que eu gosto da Cersei. Eu acho que eu gosto dela mais por causa do livro do que pela série. Aí vem aquele momento chata que lê os livros, assim, né? Porque nem tudo que, né, tudo que ela é nos livros, assim como todos os personagens, no geral, estão bem mais interessantes nos livros, assim, né? E a Cersei, ela é aquela figura que cresceu à sombra do irmão gêmeo, sabendo que dos 3 irmãos, ela é a pessoa mais inteligente, mais capaz, ela é a que teria a maior capacidade de governar a casa dela, mas que sabe que o herdeiro vai ser o irmão. Enfim, ela também tem essa característica de ser protetora em relação aos filhos e tal. Isso na série foi colocado até de uma maneira bem exagerada. Mas eu acho que o que chama a atenção dela enquanto personagem é a capacidade de estratégia dela. E a enorme frustração dela em saber que, por ela ser mulher, ela nunca ia poder fazer as mesmas coisas que os irmãos eram permitidos, né? Então acho que ela era uma personagem interessante. Acho que se ela tivesse permanecido como rainha, não do jeito que depois ela virou, mandando queimar septo, as coisas que ficou over the top, assim, né? Mas se ela tivesse seguido uma linha mais leoa, vamos dizer assim, agressiva, mas não loucona, né? Ela poderia ter sido uma rainha interessante pra história, porque não necessariamente uma vilã. Na série ela virou uma vilã caricata até, né? Mas eu acho que ela poderia ter sido uma mulher mais, assim, uma mulher forte, muito falha. Uhum. Sim, eu acho que, inclusive, ela, tipo, se espelha. Acho que a gente pode fazer os paralelos com a Daenerys. Tem até um vídeo ensaio falando sobre isso, assim, como que elas são. Até a gente pode fazer espelhamento, sabe? Só que cada uma à sua maneira, né? Essa coisa de uma começar pobre, a outra já começar privilegiada. Só que ambas estão tentando quebrar com isso, com essa coisa do patriarcado, essa coisa de conseguir serem líderes. Elas podem, elas conseguem, mas elas são mulheres. E aí elas têm todas essas resistências para poder enfrentar, assim. Então, de certa forma, elas têm muito em comum também. E eu gosto muito da Cersei. E eu acho que é bem isso, assim. Na série, eu acho que eles retratam essa inteligência, essa estratégia, até essa amargura que ela sente pelo pai dela não reconhecer isso. Porque eu lembro dela falando sobre isso com o pai dela, sabe? E eu lembro que ela comentava que o Jaime era o mais burro dos 3. Então, assim, essa coisa também, né, com o Jaime, que é bastante subversiva. E aí eu gosto disso, assim, mas realmente ela também, né, ela foi, assim, fazendo ataques bem sérios. Inclusive, ela era bastante cruel com as pessoas que ela mandava matar. Acho que a única que ela não foi tão cruel, acho que a morte foi, né, um tanto bacana, foi com a Olenna, né? Foi uma morte, eu acho que ela foi envenenada, mas eu não sei se foi ela, porque eu acho que se dependesse dela, ela teria sido violenta, ou se foi quem matou, que eu não me lembro quem foi na época. Também mas não enfim, lembro eu mais. Eu lembro que ela foi envenenada. Foi. E aí eu achei soft. Eu acho que, de certa forma, foi talvez uma resposta à morte do Joffrey, né? Tipo, fazer a mesma coisa, né? Uhum. E aí, mas ela foi terrível com a Ellaria Sand, por exemplo, deixando a mulher lá, vendo a filha sendo morta, enfim. Ela fez coisas horríveis também. Fez. Mas é aquilo. Homens também fizeram. Não, mas eu acho que a gente não precisa justificar, né, o fato deles terem feito, né, pro fato de elas fazerem. O que eu fico pensando é que não são pessoas que fizeram coisas. Alguém escreveu essas pessoas fazendo essas coisas, né?
Então, e aí tem essa coisa de que parece que os roteiristas têm muito essa visão de as mulheres não são aptas a governar, ou elas ficam loucas ou com uma sede de poder, e elas ficam incontroláveis e violentas, e não agem pela razão, enfim, parece que eles têm muito... esse tipo de visão sobre... Tipo, eles pegaram um livro que é cheio de mulheres que estão circulando nos espaços de poder, e eles basicamente desgraçaram quase todas elas. E a Cersei, no final das contas, eu acho que a maior falha dela enquanto governante é a incapacidade dela de fazer as pessoas amarem ela, né? Ela não é uma pessoa amável. Então ela sentiu muito essa comparação quando a Margaery chegou na corte, né? Que a Margaery já era a rainha jovem, próxima do povo, e que as pessoas, e que, embora também estivesse jogando o jogo ali, né, político, ainda assim as pessoas gostavam dela, porque ela tinha essa abertura e essa proximidade. Sim, eu acho que esse foi... Eu acho que foi aquilo que ela não conseguia fazer, porque ela realmente não dava a mínima pro povo, a Cersei. Então eu acho que ela falava, cara, eu não consigo fazer isso. Isso eu não vou dar conta. Porque a Margaery, a gente viu que ela era super estrategista também, mas usando disso, né? Usando da simpatia, usando dessa coisa de atender ao que o povo pede. Então, assim, isso aí não ia combinar mesmo com a Cersei. Ela não ia... Nossa, ela sentia nojo. Quando ela tinha que passar pelos cantos, assim, mais pobres da cidade, eu lembro que ela sentia nojo, assim. Tanto é que, né, ela teve aquela cena icônica do Shame. Nossa, aquilo, assim... Se ela tinha que pagar por todo o mal, aquilo ali foi muito bem pensado. Porque, realmente, pra ela, foi uma humilhação completa. E como não seria, né? E aí, só pra fechar o nosso bloco Cersei aqui, né? Eu só queria fazer um comentário sobre o figurino, né? Porque, gente, a atriz tava ganhando $1 milhão por episódio. Quanto mais ela passou a ganhar na série, pior ficaram as perucas dela. Não tem explicação aquele cabelinho dela. As dela e as da Sansa. Eu também tava reparando isso. Eu falei, gente, os cabelinhos delas estão muito ruins. Então, tipo, a verba inteira de peruca foi pra Daenerys, não sobrou nada. E aí também, outra coisa do figurino que eu fiquei pensando, Michelle Clapton, né? Nossa, eu sou muito fã dessa mulher, porque ela é maravilhosa. Eu até comentei isso quando eu gravei o Covil com o Bassi e a Domênica sobre o episódio, o quinto episódio, eu tô achando que tem 8 essa temporada. O quinto episódio, né, eu gravei com eles, e eu falei, né, Michelle Clapton é a única pessoa que manteve consistência narrativa nessa série, porque do início ao fim, as roupas dos personagens mantêm toda um padrão que faz muita lógica, que remete às casas, remete aos lugares, mas também traz a questão da individualidade. E aí a Daenerys, que era alguém que era despojada de pertences, que não tinha nada e que no início vestia os trapos que dessem pra ela, né? E que passou por diferentes lugares e diferentes povos e adotou as vestes dos lugares onde ela passou. Quando ela chegou a Westeros, ela finalmente começou aos poucos a incorporando o vermelho do Targaryen na roupa dela, né? No início, nos casacos de pele no norte por causa do frio, mas aos poucos ela foi trocando a pele pela escama, né? E aí, quando ela chegou em Porto Real, ela tá vestida total de vermelho para enfrentar a Cersei, que, como Lannister, também estava vestida total de vermelho, e aí tu pensa, vai ser o embate das duas rainhas de vermelho, fogo e fúria, né? E aí não foi. Aí foi. A Michelle Clapton, ela foi a pessoa que fez a narrativa ter sentido. Exatamente. Vamos exaltar a Michelle Clapton, porque se faltou mulher no roteiro, na direção, pelo menos a gente tinha Michelle Clapton no figurino. Porque, cara, essa mulher é os bichos, como diz uma amiga minha. Eu também sou fã. E não à toa ela ganhou 5 Emmy, né? Porque ela também fez o The Crown. Não vi The Crown, mas pelo que eu já vi de trailer e alguns episódios, assim, eu vi acho que 2 episódios,
também eu percebi o quanto que o trabalho dela ali tá sensacional. É maravilhoso. E, cara, é isso que você falou, tipo, você consegue contar a história dos personagens só pelos figurinos dela, sabe? Eu tô doida agora pra ir numa exposição de Game of Thrones pra ver esses figurinos de perto, porque é uma coisa muito bem trabalhada e que influenciou também a moda real, né? Tipo, várias coleções foram lançadas com inspiração em Game of Thrones. Enfim, aí essas coisas também é interessante a gente pensar, porque é um figurino de época, de fantasia, e ao mesmo tempo gerou também para moda, né, para vender, assim, é o figurino fashion. Eu tava pesquisando sobre isso, e o figurino de Game of Thrones e o figurino de Sex and the City são os mais rentáveis, assim, pro comércio fora, né, pra moda, fashion e tal. E eu fiquei pensando, Sex and the City é super contemporâneo, né? Até mais fácil, assim. E agora, imagina só esse figurino todo trabalhado na história, na fantasia, também render para moda fashion. Achei curioso, porque essas joias também ficaram muito interessantes, essas joias de dragão, de leão, isso tudo deu vontade nas pessoas de usar, sabe? Muito e ela coloca muitos detalhes que nem sempre são possíveis da gente ver, então tem que realmente catar reportagens que vão mostrar as fotos vão ter as fotos assim no zoom, no detalhe da roupa, né, bordados, broches, coisas muito miúdas, né, feitos de maneira artesanal e muito bonitas, né? E aí eu acho que nesse episódio final teve um momento que foi praticamente uma homenagem a ela, que é o momento em que estão vestindo a Sansa pra ser coroada. E aí sim é filmado em detalhe, né? A gente consegue ver o forro das mangas do vestido da Sansa por dentro, com o bordado com as folhas vermelhas que remetem à árvore outonal do norte, né? A árvore lá da religião, né? Como é que é o nome? Esqueci. Enfim. Esqueci também. O bordado é por dentro da manga, não é por fora. E aí, o zoom da câmera a gente consegue acompanhar enquanto ela tá vestindo a manga, né, do vestido que é amarrada no ombro, então é vestido separado do resto do corpete, né? Enfim, e aí a câmera ela meio que passeia, assim, mostra os detalhes do corpete que é mais estruturado, que é mais remete a uma armadura que a Sansa começou a usar, né, nas últimas temporadas. Armaduras maravilhosas. E depois a própria coroa, né? Então eu achei assim que a coroação da Sansa como Rainha do Norte foi o momento que deu o destaque que o figurino da Michelle Clapton merecia. Isso foi uma boa coisa mesmo, porque essa mulher, caramba, sou fã também, viu? E os figurinos ficaram assim marcados para sempre, assim, é uma das coisas mais grandiosas que a televisão nos mostrou, com certeza. Agora eu quero ver filmes, muitos filmes com a Michelle Clapton. Exato. E a Sansa, Rainha do Norte, bom, era o que eu queria, né? Eu ficava sem entender, na real, porque que na ausência do Bran, que não queria o título, o Rickon já havia morrido. Por que coroaram o Jon, o Rei do Norte, e não a Sansa, sendo que, teoricamente, Jon era um bastardo e a Sansa era a herdeira direta? Nunca entendi por que isso aconteceu, sabe? Eu também fiquei assim, ué. Assim, levando pela lógica da linha de sucessão, do jeito como ela é feita, né? E aí, Sansa como Rainha do Norte, pra mim, foi... Que bom, era isso que eu queria. Foi o que não nos deixou decepcionados. Tipo assim, se eles cagassem com isso também, aí a coisa ia ficar tensa. Era o que a gente esperava mesmo, apesar de que eu achei um tanto anticlimático, né? Porque assim, ela não encontrou resistência nenhuma pra fazer isso no final das contas. Porque aí, sendo o Bran o rei, ela só disse, bom, meu irmão, a gente tá querendo lá, né, ser independente aí. É claro que ele não ia falar não pra irmã, né? Aí ela não encontrou resistência nenhuma, então ficou uma coisa meio anticlimática isso, mas ela merecia, né? Poxa vida, já mostrou o quanto que sabe liderar mesmo, o quanto que aprendeu com as mulheres que a rodearam. Né? Devemos deixar claro. E ela... sabe, esse momento que você falou dela vestindo aquilo ali foi um dos momentos emocionantes mesmo, assim, que você vê
o semblante dela, a expressão dela, assim, de finalmente eu estou ocupando o que eu mereço. E ela pode sentar no trono, ou, só voltando na Dany de novo, porque que triste, a coitada nem deu uma sentadinha, nenhuma sentadinha. Eles permitiram pra ela. O Jon entra no exato momento que ela vai sentar. Desviando um pouco, mas já volto pra Sansa, mas o conselho que elegeu o Bran como rei, né, eu fiquei pensando nisso também, né, porque, tipo, cada casa tinha ali um representante, e os Stark tem 3 representantes, por isso tem legalidade nisso aí, porque, tipo... Aquele conselho foi muito louco, velho. No final eram 7 reinos, que eram um reino só, viraram 2 reinos, um com 6 reinos e um independente, e os Stark estão com todos os reinos. Gente, isso é muito errado. Ninguém questionou nada, né? Ah, beleza, vai ser isso mesmo. É tipo, muito fanfic, assim, tipo, o público inteiro é fã dos Stark, então vamos dar tudo pros Stark no final. Exatamente. Até o momento que o Tyrion fala que histórias é que fazem, né, acontecer e tal. Quem que tem uma história mais interessante? Bicho, qualquer um tem uma história mais interessante que o Bran. Qualquer um. Eu até li alguém falando assim, que talvez o que eles estavam querendo dizer é que, na verdade, não é a história dele como Bran, mas por ele conter todas as histórias, sabe? Sim, eu falei, tá, mas aí você tá tipo assim, né? Super interpretando, porque da forma como ele falou, ele quis dizer a história do Bran, né? Mas realmente, assim, como uma pessoa que vê o passado, vê o futuro e tá ali sendo uma espécie de, sei lá, museu museu do passado e do futuro, uma espécie, né, de pessoa que contém tudo, ok, ele representa algo muito importante mesmo. Mas pensando como personagem, o que ele fez, principalmente nessa temporada, realmente foi bem assim, oi, você vai pegar o trono sem ter feito na dica. Que legal. Então tá bom. Incluindo o fato de que ele não quis ser o Senhor do Norte. Ele entregou a adaga pra Arya pra ela matar o Rei do Norte. Ele sabia o que ia acontecer no futuro também. Ele então sabia a guerra em Porto Real. Ele sabia que a Daenerys ia matar todo mundo. Ele sabia que o Jon ia matar a Daenerys e ia se ferrar nesse processo. E ele não fez nada porque aí ele falou, era por isso que eu estava aqui. Nossa, isso deu muita raiva, porque foi tipo, você acha que eu ia mover algum dedinho sabendo que eu ia chegar aqui? Tipo, eu não queria ser rei de né? Quem que quer ser rei do norte? Eu quero ser rei do norte, de tudo. Eu senti exatamente isso, tipo, sabe? Né? Então, isso pra mim também foi meio paia. Enfim, mas eu tenho algo a dizer sobre a questão da deficiência dele, porque algumas pessoas usaram isso na internet pra dizer, sabe, pra zoar, pra, tipo, falar como que ele era incapaz. Isso tá errado, muito errado, porque a gente não, a gente não tá falando que ele é incapaz por conta disso. A gente tá falando de outras questões, e eu vi que pessoas colocaram isso no meio, sabe? Como Nossa. se, poxa vida, o menino nem anda. Até aquele próprio meme que colocaram o trono e a cadeira dele, sabe? Sim. Eu achei aquilo um tanto desrespeitoso, assim. Tipo, destruir o trono porque o trono já estava pronto, assim. Eu achei um tanto estranho ficar falando, chamando a atenção para isso, sabe? Porque, na verdade, isso não quer dizer nada no sentido da capacidade dele de governar. Então, é só porque ele realmente não fez nada, né? Durante a série, assim, durante a temporada. Até a Sansa ali comentou, né, sobre que ele não ia ter filhos, né? Embora, nesse caso, não é uma boa ideia. Eu não achei, pelo menos, uma boa ideia. Toda vez que o rei morrer, vai ter uma guerra pela linha de sucessão, né? Exatamente. Mas eles que se resolvam aí, né? Então, e aí voltando a Sansa, né? Eu tinha até escrito um texto que no meu blog, né, no Estante da Sala, depois do episódio, acho que foi o 5, não, foi o 4, né, que ela falou que ficava grata pelos homens que passaram na vida dela, né, o
o Mindinho, o... Gente, eu já não lembro o nome de mais ninguém, acabou já. Ramsay. O Ramsay, isso. Basicamente implicando que o fato de ela ter sido violentada, estuprada, enfim, foi o que levou ela a ser quem ela era, deixar de ser o passarinho do início da série e hoje ser uma senhora do norte, né, que consegue governar as pessoas, enfim, né. E aí, de novo, os roteiristas colocaram na boca da personagem algo que atestasse como que o estupro foi importante na trajetória dela, né? Uhum. E ao invés de perceber que o crescimento da personagem se deu desde o momento que ela saiu de casa e foi para Porto Real e começou a conviver com as pessoas e entender a política e ter que sobreviver e fez merda para isso, né? E faz parte do processo de crescimento, né? Uhum. E conviveu com pessoas manipuladoras e conviveu com mulheres muito inteligentes e estrategistas, e foi isso que levou, na verdade, ela a estar onde ela estava, né? Sim, isso foi terrível. A hora que eu escutei, eu falei, não acredito que colocaram isso na boca da Sansa. Porque, inclusive, a gente pensa, poxa, mas os caras viram o quanto que isso foi criticado, sabe? Uhum. E mesmo assim, eles fazem questão de colocar na boca da própria personagem. É quase como se fosse, não sei, uma resposta às críticas, sabe? Uma resposta direta. E eu sei lá, me senti bem mal com isso. E eu até vi depois a atriz tentando, né, colocar panos, assim, sei lá, dando uma justificativa, mas assim... É problemático. Isso jamais teria passado se fosse uma mulher consciente escrevendo junto. Porque a gente não precisa mais de nenhuma narrativa justificando dessa forma, né? Achando que, sei lá, existe lado bom na violência, no estupro, sabe? É terrível isso. Homens que acham que mulheres encontram sua força da violência sexual, né? Tipo, mulheres são sobreviventes. E por isso elas são fortes e guerreiras, assim. Isso também é um estereótipo que perdura nas narrativas, né? Tem em vários filmes, várias séries usam esse clichê, né? Esse estupro, que na época foi muito criticado mesmo, né? Não estava nem nos livros, eles que criaram como, sei lá, quiseram colocar na narrativa como uma maneira de... Não de... Agora eles dizem que foi para fortalecer a Sansa, né? Mas na época era uma forma de deixar o Theon Greyjoy afetado pelas ações do... Gente, do Ramsay. Do Ramsay, já esqueci de novo o nome dele. Então, assim, a cena focava na cara de dor e desespero do Theon. Não era sobre ela, era sobre como aquilo agredia o Theon. Exato. Então, assim, foi feito de uma maneira muito escrota, assim. Desculpa o palavreado de novo, né? Mas assim, não tem como, sabe? E no livro não acontece isso. Ela nunca casa, nunca vai nunca vai lá pra nem lembro o nome. Enfim, ela ainda tá no ninho na casa da tia dela. Ah, tá, sei. Eu esqueci também o nome. Ela não casa, então, com o Ramsay no livro. Não, quem casa com o Ramsay acha que tá casando com uma Stark, mas eles arrumam, tipo, uma sósia da Arya. E aí depois ele descobre que louco. Gente, o livro tem umas histórias muito sem pé nem cabeça também. E aí o que é feito é transferir essa história dessa falsa Arya pra Sansa como uma forma de afetar o Theon na narrativa da série, né? Não faz sentido. E aí, assim, as pessoas por muitos anos odiaram a Sansa, né? Porque ela fez muitas besteiras na primeira temporada, né? E as pessoas chamavam ela de Sonsa ao invés de Sansa, né? E assim, eu nunca fui muito à vontade com isso. Porque, pra mim, e eu coloco isso no texto, que eu vou deixar linkado, né? A Sansa, ela sempre representou aquilo que é fácil de odiar, que é a feminilidade tradicional, né? É a menina que foi criada pelos pais para ser uma dama, para bordar, para fazer o enxoval dela, para casar com um lorde no futuro, para ter herdeiros pro norte, e que ela ainda não conhecia o mundo fora dessa realidade que ela foi ensinada, e por isso ela achava que aquilo ali era todas as opções que ela tinha. Quando ela conhece o Joffrey, ela
acha que ele é um príncipe, logo ele é um cavaleiro, logo, sei lá, que ele é um mundo mágico, né? E aí depois é que ela vai descobrir que o mundo não era assim, né? E aí esse mundo de bolos de limão e bordados e vestidos bonitos da Sansa é o mundo que na nossa sociedade é desprezado, né? Exatamente. E principalmente porque coloca em oposição a irmã dela, né? Que tem tudo que é para ser valorizado. Né? Essa coisa de características masculinas muito fortes, né? A negação do feminino. Então, tem duas irmãs, uma super feminina e uma que tá negando o feminino, assim. A gente ama a Arya, mas é realmente uma oposição, sabe? E aí, eu também nunca me senti confortável com esse apelido que davam pra ela. Eu entendia, porque realmente dava raiva algumas coisas que ela fazia e tal, mas é bem isso, gente. É como a menina foi criada, os sonhos que ela alimentava na cabeça dela, sabe? E como que hoje em dia isso ainda acontece, sabe? Essa coisa de ser uma princesa, né? E no final, assim, de todas as mulheres fortes, etc., que a série teve, depois a gente vai comentar sobre a Arya, que também teve um final condizente, né? Mas, assim, ela foi a única que permaneceu rainha, e ela, por mais que ela tenha aprendido a política, tenha aprendido as manobras, aprendido como tomar conta do povo e se preocupar com arrumar alimentos e como organizar o exército, enfim, todas as coisas que ela aprendeu, que foi mostrada ela fazendo nesses anos, ela não deixou de ser a pessoa que no final, né, como a gente falou, ainda mostra o vestido bordado dela, né, Michelle Clapton, obrigada, porque ela não deixou de ser essa pessoa, né, tipo, ela não precisou abrir mão de características que são tradicionalmente vinculadas ao feminino para ter essa validação, né? Como algumas personagens é meio que um estereótipo, né? Que para uma personagem ser considerada uma mulher forte, ela tem que abrir mão de tudo que é considerado tradicionalmente feminino, né? Isso é um problema. E tanto é que ela não. Isso eles não mudaram nela e foi ótimo, assim. Ela não se transformou numa guerreira, por exemplo, ali quando estava tendo a batalha com os White Walkers, né? Ela não tem essa força da luta, dessa luta física. Então ela estava ali, escondida, e ela fala sobre isso, inclusive, com o Tyrion, né? É melhor a gente estar aqui, porque a gente ajuda mais se a gente estiver aqui. Então a força dela vem de outras coisas, de estratégia, de inteligência, mas a força física dessa mulher forte, guerreira, eles não colocaram nela naquele momento, foi muito acertado, porque realmente não faz parte dela, ela é feminina e também forte. Porque é possível e é legal que seja assim. E outra coisa que eu queria comentar aqui, mais uma vez, a narrativa ali do figurino, da maquiagem, do penteado, tá sendo super bem contada, que eu li sobre o cabelo dela, né, do penteado dela ali, quando ela consegue o trono, né, de Rainha do Norte, como que é diferente de todos os outros penteados que ela sempre usou. Porque ela sempre usava muito inspirada nas mulheres que a cercavam e que a inspiravam e que estavam ensinando ela alguma coisa. Então, ali, o cabelo dela estava falando para eles, pros roteiristas e diretores, que, olha só, ela está se inspirando muito mais nas mulheres, tá? E nem isso eles foram capazes de observar, porque, né, quando ela fazia tranças, quando ela penteava o cabelo de uma certa forma, ou era inspirada na mãe, na Catelyn, que também foi uma personagem super importante, ou era na própria Cersei, quando ela estava lá em Porto Real, e agora, quando ela conseguiu, né, agora ela é rainha, depois a Marjorie, o cabelo dela. A Marjorie também, que influenciou bastante. Então, quando ela chega ali, no momento em que ela finalmente não precisa mais observar tanto, agora ela vai agir, agora ela vai liderar, é o cabelo dela, sem influências. É o que ela escolheu usar, assim. Isso é muito bonito de se pensar. É bem legal. A Sansa é outra que é das minhas personagens preferidas, porque eu acho que ela teve uma trajetória de crescimento muito boa, apesar das cagadas de roteiro, né? E no final, assim, eu fiquei feliz com fanfic, fanservice, mas eu fiquei feliz com o final que deram pra ela, assim. Então, achei que foi coerente com tudo ela tinha feito até então.
Só foi fácil, mas foi coerente. Foi fácil demais, porque os Stark têm poder demais, né? E a outra personagem que eu achei que teve um final coerente foi a irmã dela, a Arya, né? Porque é isso, né? Sempre foi uma personagem aventureira, sempre trocou a agulha de bordado pela agulha de espada, né? Que era a espada dela, sempre foi em busca de outros... Depois que o pai dela morreu, né, foi em busca de outros lugares e de tentar se encontrar, porque era uma criança muito machucada, né, psicologicamente, né, passou por situações terríveis, foi treinada basicamente para a própria morte, assim, né, e para trabalhar em função da morte, né. Se a gente for pensar como personagem, ela é até meio tenso, assim, né? Porque, tipo, é uma criança que é ensinada, basicamente, a ser uma assassina. Ela tem umas... Sei lá, ela é uma serial killer, assim, né? Serial killer, Mas que nesse momento final, assim, ela... No último reencontro com o cão, ele disse: você quer se tornar como eu, né? Ficar em busca só dessas vinganças, né? E eu acho que o arco de vingança e de tortura emocional da Arya, assim, acabou e ela tá pronta para esse momento que é o que deu a entender, né, o final, que é essa jornada, né, a Arya desbravadora, que tem tudo a ver com ela. Sim, com certeza. Achei bem legal o final dela, coerente com a personagem, inclusive também coerente com o lobo dela, a Niméria, que também, lembra quando elas se encontram, que aí a Niméria tá com a Matilha e resolve continuar com a Matilha, tipo, apesar de ter encontrado ela, de estar no tá norte livre, e tudo, né? tô livre. Então, achei bem legal isso, dessa liberdade que a Arya sempre quis ter, ela sempre esteve nela, né? Ela perdeu muita coisa, ela perdeu o pai amado, ela foi separada da família, mas ela foi ela foi se preenchendo de tudo isso, assim, que ela foi descobrindo na jornada dela de uma forma muito interessante, muito interessante. E, poxa, luta bem pra caramba, né? Eu fiquei bem feliz dela ter matado o Rei da Noite também. Sim, achei muito bom. Fez todo bom. sentido, né? Porque a Melisandre já tinha falado pra ela que ela ia matar, né? Pessoas de olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis. E aí ela deu aquela frisada, né? Olhos azuis, né? Lembra? Muito bom. Foi muito bom terem colocado pra ela, assim, isso. Porque, inclusive, foi emocionante aquele momento, assim. Porque antes, né, dela dar a facada, ele que pega o pescoço dela. E a gente, junto dela, dá aquela respirada. Ai, meu Deus, será que a Arya vai? E aí, não, é ela que tem a artimanha de fazer aquele golpe lá. Então, essa cena foi uma das mais legais. E é uma referência, né? Porque ela já tinha treinado aquele golpe quando ela tava lutando com a Brienne, né? Treinando com a Brienne. Pois essa coisa de deixar cair a faquinha ali, né? A adaga pra trocar de mão, né? Foi sensacional. Sensacional. Eu li em algum lugar, e eu não sei se é verdade, mas que a Arya nos livros é canhota, né? Mas que a Maisie Williams é destra. E aí que quando começaram com nos treinamentos, né, pra pré-produção e tudo, a treinar ela, espadachim, essas coisas, ela falou, não, a personagem é canhota, eu vou ser canhota. E diz que depois ela se arrependeu, porque ela passou todos esses anos passando trabalho de ter que fazer os movimentos muito bem feitos, porque a Arya ficou foda, né? Sendo que tinha que realizar com a mão esquerda, sendo ela destra. Não sei se isso é verdade, mas eu fiquei impressionada se for. Realmente. E por falar em Brienne, outra personagem que conquistou corações aí, né? Com o passar dos anos, conforme ela foi aparecendo mais. Acho que ela ficou um pouco apagadinha, assim, nessa última temporada. Mas gostei muito que o Jaime colocou ela como cavaleira, fez a sagração dela lá como cavaleira, né? Foi lindo, foi lindo. Foi bem bonito. Até pensando assim nesse esquema de que ela já tinha sido da guarda real do Renly e tudo, né? E ela era a única mulher cavaleira, né? Então ela voltou oficialmente a ser
mulher cavaleira, né? Uhum. E que também foi deixado bem claro, né? Que ela era mais habilidosa do que outros cavaleiros que já tinham passado por esse lugar de ser da guarda real, né? E acho que foi merecido, assim. Muita gente achou que foi problemático ela ter chorado quando o Jaime foi embora. Eu não sei, eu não fiquei particularmente incomodada, porque a Brienne, por mais que ela seja uma ótima lutadora, sempre me pareceu uma pessoa muito sensível. Então, pra mim não foi assim tanto essa coisa de meu macho me deixou, sabe? Mas um momento de vulnerabilidade dela emocional, assim. Que ela já tinha tido outros, inclusive porque ela também já tinha sido apaixonada pelo Renly, né? Ela chorou a morte dele também, né? Eu também não me incomodei, não. Achei coerente. Exatamente por isso, assim. Apesar de ela ser essa soldado, essa pessoa alta, né, super habilidosa e com senso de dever muito forte, muito determinada, assim. Ela tem a fragilidade dela, assim. Então, e não tem essa coisa de choro. É aquilo de novo. É porque liga a feminilidade. Feminilidade é coisa ruim, não pode ter. É isso. Pra mim é isso, assim. Não pode chorar. Não pode mostrar fragilidade. Não pode mostrar emoção. Então, assim, eu achei coerente, sim. E, poxa, a pessoa tava... Caramba, ela teve uma noite com o cara que ela tava afim, velho. De repente o cara resolve, doido, voltar pra onde ele não devia. Claro que ela ia ficar chateada. Claro que ela ia chorar, sabe? Porque ela ali, por um momento, ela achou que eles iam ficar juntos, né? Agora, é isso que eu achei outra coisa mal construída, que foi justamente o fato de ele voltar pra Cersei, né? Porque não tinha indicação nenhuma de que ele ainda tivesse algum sentimento em relação a ela. Parece que é só pra dizer assim, nascemos juntos, morremos juntos, né? A nossa vida tá atrelada de uma maneira que é acima do comum, né? Mas toda a trajetória dele foi assim, de ser o cara que tinha sido marcado pelo fato de ser o Kingslayer, né? Mas que depois que passou a conviver com a Brienne, foi mostrando alguns lados mais... também vulneráveis, também sei lá, um outro lado da personalidade dele, né? E um pouco mais de profundidade até na construção do personagem, né? Menos unidimensional. E aí, de repente, os roteiristas jogaram tudo pra cima e tipo, bora voltar pra Porto Real. Aí eu pensei, bom, vai ser pra concretizar a profecia. Porque a profecia da Cersei que aparece no flashback, né? Tinha que ela ia ver os filhos dela morrer, ia chegar uma rainha mais jovem e ela seria morta pelo irmão mais novo. Aí, alguém me avisou, que era o que eu não me lembrava, que os dois primeiros itens aparecem no flashback da série, mas que ela seria morta pelo irmão mais novo não aparece na série. E aí, é uma coisa que nos livros tem, assim, que ela tem muito rancor também em relação ao Tyrion, porque ela acha que o irmão mais novo que vai matar ela é o Tyrion, que é o irmão caçula. Mas ela nasceu primeiro, o Jaime também é o irmão mais novo. E como ela gosta do Jaime, ela não pensa no Jaime, né? E aí, assim, é uma interpretação literal, tipo, o irmão mais novo ser o caçula, né? Mas pode ser qualquer um dos dois que vai matar ela, né? E faria todo sentido se fosse ele largar tudo, pensando em terminar a guerra, pensando em dar um fim nessa narrativa dele, né, em relação a ela, no fato de que ele já é o Kingslayer e poderia voltar a ser, e no fato de que existia a profecia, se ele tivesse indo pra lá pra terminar isso, né? Mas foi só isso, foi só tipo, vamos morrer juntos e enterrados. Se a gente pensar bem, ele acabou matando ela, né? Porque ele que vai levar ela até lá. A culpa é dele. Na verdade, a culpa é do Tyrion, que falou pra ele levar ela pra lá. Eles não imaginavam que a coisa tava daquele jeito, né? Que tava tampado lá o lugar. Mas eu também achei um pouco, sei lá, inesperado isso. Mais uma coisa que talvez foi muito apressada. Mas não sei dizer, com ele eu não senti tanta estranheza, assim, de
de decisão, sabe? Quanto na Daenerys. Porque era como se mesmo ele passando por essa transformação, por esse arco, e aprendendo e sendo bem influenciado pela Brienne, eu ainda sentia que ele carregava aquela vontade de estar com a Cersei. Eu ainda sentia isso. Em algumas... Sei lá, eu acho que é coisa de ator também, sabe? No modo de falar... em como ele lembrava, assim, enfim, eu senti que ele ainda tinha essa ligação forte, mesmo eles separados e mesmo ele demonstrando que tava mudando, assim. Então, pra mim, fez mais sentido do que a mudança repentina da Dany. Isso sem dúvida. Eu consigo aceitar melhor. Apesar de que realmente eu também acho que seria foda se essa profecia fosse realizada, ia ser doido. Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu fiquei pensando? Que nessa morte da Cersei, ela pareceu pra gente meio boba, mas assim, ela tem esse significado legal também, por ser algo assim que ela sempre se colocou grandiosa, né? Como essa pessoa que é essa rainha inteligente, que tem que ficar aqui e tal, sempre por cima. E aí, no caso, ela tá morrendo soterrada, sabe? Por baixo e completamente assim, apagada, sem ter sei lá, uma grande batalha, sem ter nada emocionante. E aí, pensando, sabe, em um castigo pra personagem, digamos assim, pra todo esse pensamento egocêntrico dela, eu consigo ver uma boa sacada de fazer ser soterrada. Porque é como se, tipo, olha, tô te reduzindo a isso. Você tá achando que tava, né, com o rei na barriga, literalmente, mas não tá, não. E também tem essa questão, por ela estar grávida, eu acho que uma morte violenta ia ser problemática. Eu acho que ia ser muito, muito estranho, sabe? A gente sabendo que ela tava grávida e alguém matando ela de forma violenta, apesar de que eles já fizeram isso no Casamento Vermelho, e aquilo me marcou demais, sério. E eu acho que eu não daria conta de viver aquilo de novo, mesmo sendo a Cersei. Não, pesado. Sem dúvida pesado, que seria pesado, né? Ainda mais em uma série que tem esse histórico de homens que cometem violências contra mulheres, né? Só porque, no caso, estaria fechando a profecia, né? Mas seria muito... Falando muito em profecia, pesado mesmo. Você que lê os livros, me responda. Tinha essa profecia do Azor Ahai, e eu esqueci o nome da pessoa que morreria nos braços do Azor Ahai. A Nissa alguma coisa? Não lembro. Eu não lembro. Gente, eu não lembro mais dessa profecia em detalhes. Eu só sei que era um prometido, seria, assim, né? Então, pois é. Então, seria o que aconteceu entre o Jon e a Daenerys, então? Tipo, ele poderia ser aplicado a isso? Tipo, ele ter matado ela? Ele ser realmente esse prometido? Porque foi dito isso durante a série pela Melisandre, né? Que ele era esse príncipe prometido. Eu não me lembro se ela usa a palavra Azor Ahai, mas eu me lembro que ela fala dele como um príncipe prometido. E aí tinha toda essa coisa de ele matar a mulher que ama. E aí, será que foi um jeito de eles também colocarem essa profecia na história? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu não lembro mais, porque realmente eu li os livros tudo lá em 2011, né? Então eu não lembro mais de detalhes. Eu sei que a Melisandre, ela achou que todo mundo já era Azor Ahai, né? Porque o negócio de matar a Shireen era pra tipo, revelar Azor Ahai, enfim. Então, ela cometeu muitos erros na busca por esse escolhido, né? E no final, assim, pelo menos pra mim, não ficou claro que alguém fosse. Assim, o fato de o Jon ter renascido era um indicativo, né? Renascido não, revivido, né? Era um indicativo. Então, muita gente começou a especular que ele pudesse ser, mas eu acho que não teve nenhum fator específico que confirmasse isso. Agora, eu também não lembro dos detalhes da profecia pra comentar isso. A pesquisar então, pessoas. Agora, o Jon, ele acaba que ele que era o bonzinho, assim, né, entendido como mocinho, queridinho, né, um dos personagens preferidos do público, ele espelhou o Jaime Lannister, né, porque ele também se tornou Kingslayer, né, nesse... Tipo, matou a rainha louca, entre aspas, né.
E aí ele mesmo fica nessa coisa de se questionando, né, se foi a coisa certa, né? Porque bom, a gente já falou bastante sobre a morte da Daenerys, né? Não é um negócio muito bem resolvido, né? Então... Não mesmo. Mas eu achei interessante que mesmo ele tendo matado ela, embora ela não tivesse ainda coroada e o povo sabendo que ela era a rainha, ele não ficou com a pecha de Kingslayer como ficou com o Jaime por todos esses anos. Sim, verdade. Porque, né, na verdade, a Dany, coitada, não conseguiu ser rainha também, né? Vamos combinar. Foi tipo um segundo. Agora, eu achei nada a ver, assim, toda a negociação que teve com o Verme Cinzento, como se eles ainda tivessem alguma autoridade ali, sabe? Tipo, depois que eles entraram no navio pra ir embora, por que o Jon precisou ir pras muralhas, sabe? Ninguém ia ficar sabendo se ele não tivesse ido. Sim, eu também não entendi isso. Eu fiquei pensando, porque assim, toda aquela coisa do conselho é toda estranha, né? Tipo, o Tyrion, prisioneiro, mas na verdade foi ele que decidiu tudo ali. Mas é até coerente com o personagem, porque ele sempre dava conta de esperar as coisas com o jeito dele. Mas assim, essa coisa toda com o Verme Cinzento, que tava sangue no olho também. E aí, beleza, deixou o Jon prisioneiro. Depois, eles decidiram levar ele lá pro norte da muralha e tal. E o Verme Cinzento, assim, na minha cabeça, o Verme Cinzento não ia nem pensar duas vezes antes de matar o Jon, sabe? Pois é, fica ele esperando uma autoridade pra autorizar ele. Enfim, achei essa parte do conselho muito estranha. Eu nem revi o episódio. Eu quero rever depois pra ver se as coisas melhoram, mas eu acho que não. E por falar em conselho, Bran, o rei sábio que tudo sabe, tudo vê, porque conhece passado, presente e futuro, tem um conselho lá que é risível, né? O que é o Bron sendo mestre das moedas, né? Assim, ninguém sabe que vai dar merda. Então, e eu já tava assim, super incomodada quando eu vi que aquela mesa, olha lá, só tem homem, né, na mesa. Mas aí a Brienne aparece e aí eu respiro, falo, pelo menos ela. Mas realmente, assim, não fez sentido mesmo essa colocação pro Bron, porque, velho, ele nunca teve nada de político, assim. Ele sempre foi escrachado, aliás, nessa hora, ele que suscita piada completamente inútil, completamente necessária de bordel ali. E que é aquela coisa, né? Já que estamos aqui, a maioria aqui é de homem, então a gente vai falar dessas coisas aqui, que é o que interessa. E aí, eu também fiquei achando, bom, vai começar um reino meio loucão de novo, né? E aí, a Brienne, que teoricamente, pela lógica, ficaria no norte, porque ela servia a Sansa, né? E aí eu também vi alguém comentando no Twitter, não lembro quem que foi, alguma coisa nesse sentido, né? Que é muito significativo que uma série como Game of Thrones termine com personagens discutindo sobre bordel, né? Pois é. Foi a última coisa, né, que eles falaram? Foi. Bordel. Ainda teve isso. Uma vez eu tinha lido uma reportagem que a HBO ela tinha uma cláusula, não sei como é que tá isso hoje em dia e tal, que era uma cláusula de nudez, né? Que as séries eram obrigadas a terem nudez. Nossa. Então, eu não sei se tu já passou pelo trabalho de rever o piloto de Game of Thrones, mas assim, quando tu assiste o piloto de Game of Thrones, eu revi alguns anos, sei lá, uns 2 anos atrás, tu vê assim que tem uma história interessante ali, mas eles botam umas mulheres peladas do nada que é muito gratuito, sabe? Tem uma cena do Tyrion na cama com várias mulheres e não sei o que lá. E era isso, eles tinham uma cláusula que todo episódio tinha que ter nudez. E aí isso tornava a nudez muito sem sentido narrativo mesmo. Era tipo, tem que botar a mulher pelada. É isso. Era só isso. Ah, a própria Emilia Clarke, eu me lembro. Que Sim, no começo da história dela, eles usavam ela nua mesmo, assim. Eu acho que os seios dela já apareceram na série. Só depois que ela ficou mais famosa e tudo, que ela conseguiu tirar isso. Falar, não, agora vestidinha, por favor, né? True Detective teve esse problema. Problema assim pra mim, né? Na primeira temporada tem umas cenas de nudez muito nada a ver, que
Que, inclusive, eu lembro que o diretor, né, o Fukunaga, falou que ele foi obrigado a colocar, e aí ficou nada a ver mesmo, porque tinha essa cláusula que tinha que incluir a nudez na série. Então, eu acho que a HBO, por muitos anos, não sei como tá hoje em dia, mas teve essa abordagem muito crua em cima da narrativa. Tipo, as pessoas querem sexo e violência, e é isso que atrai público. Então, mesmo que tu tenha um material bom pra trabalhar em cima, ainda tem que incluir sexo e violência extra, e Game of Thrones por muito tempo foi pautado só no choque, assim, também, né? Num choque extra. E é isso, né? Então, a série já tem esse histórico, e aí ela termina com bordéis. Então, assim, realmente eu não lembro mais quem tweetou isso, mas é muito significativo pro histórico, né, da série. Sim, e essa temporada fez o tempo todo uma revisita à primeira. Principalmente ao primeiro episódio, ao início de tudo. Então faz todo sentido mesmo. Eu até comentei também no Twitter que, assim, é ótimo ver revisita e fazer essa ligação, essa relação, diálogos que foram ditos lá atrás e ressignificados agora, cenas que foram feitas lá atrás e que agora são feitas de outra forma, enfim, isso é legal de ver. Isso é legal, referências, né? Só que voltar aos erros, não. Aí eu acho paia, né, voltar a referenciar o que não era legal, aí já não precisa, né, porque aí já não tá dizendo de evolução. Tá dizendo de outra coisa. E só pra finalizar, a gente não citou elas, porque foram personagens que apareceram durante períodos curtos na série, né? Mas é sempre bom lembrar, né, já que a gente tá focando mais nas mulheres da narrativa, a Mera e a Osha, que foram duas mulheres que carregaram o Rei Bran, agora Rei Bran, por muito tempo, em várias temporadas, né? Então elas foram muito importantes pra ele, que já sabia que um dia seria rei e não ligou pra nada do que foi feito nesse meio tempo inteiro. Isso aí, gostei. Eu também queria lembrar a maravilhosa da Lyanna Mormont. Ai, sim, Lianinha. Lianinha. Que, né, passou pouco tempo na série, mas foi marcante. E a gente amou, assim. E a forma como ela lutou com aquele gigante, aquele final pra ela, foi muito digno. Foi muito emocionante. Então ela, um beijo, ficou marcada na história. Ela realmente foi... Até tem uma entrevista com a atriz... Eu vou ver se eu acho o link pra colocar no post, mas perguntaram pra ela o que ela ia sentir mais falta depois que a série acabou, né? E a menina tem 15 anos, né? E ela disse que ela é tímida. Então ela disse que o que ela mais ia sentir falta é estar numa sala rodeada por homens velhos e ela dar uma lição neles, sabe? Porque ela sempre abria a boca pra fazer discursos fodas, né? Já tá crescendo empoderada. Uma gracinha. Bom, crescendo mesmo, né? Agora pensando em retrospecto, como os atores eram todos pequenininhos na primeira temporada, né? Foi quase uma década aí. Os Stark principalmente eram crianças, né? E agora para chegar até o final foi todo um processo de crescimento físico e dos personagens também, que foi bacana ter acompanhado, né? E ter visto o desenvolvimento dessas personagens, apesar de 7ª e 8ª temporada, principalmente os roteiristas estarem no modo aleatório. Sim. E foi uma coisa que chocou também, né? Porque ter visto a Arya crescer, muitas pessoas não deram conta de vê-la transar, o que eu achei curioso, porque foi uma cena de sexo massa, consensual, e que inclusive ela estava, né, se colocando ali, ela tomou iniciativa, ela que ditava como que as coisas seriam, então foi massa, porque também mostrou esse lado humano dela, esse lado sensual como mulher, mas as pessoas se chocaram, porque ela pode matar, ela pode ser violenta, mas transar não. A minha Arya, aquela nenenzinha, não pode. Eu adorei. Mulheres podem ser estupradas na narrativa, mas elas não podem ter desejo sexual próprio, né? Olha, gente, vamos informar que a ironia está ligada em alto nível aqui, tá? Gente, pelo amor de Deus, não entendam no modo literal, né? Então, a gente se despede de Game of Thrones meio com um sabor agridoce, né? Porque foram muitos anos, foram personagens que a gente se afeiçoou
mas nem sempre as decisões dos showrunners foram as melhores possíveis, e sem o apoio dos livros, principalmente, eu acho, a qualidade caiu muito da série, né? Mas eu ainda acho que foi uma série que marcou época, que vai ser lembrada, porque foi um fenômeno televisivo, né? Ah, com certeza. Um fenômeno importante e que, né, teve influência em muita coisa que veio depois. Então, por mais que a gente perceba problemas, que a gente aponte essas questões que são falhas mesmo e tal, a gente precisa também ver a importância que teve a série, assim, a grandiosidade da produção, o próprio figurino que a gente tanto comentou aqui, a importância dele para a narrativa. Então, assim, é uma obra a ser analisada, a ser vista. E é isso, eu gosto demais, apesar do final, apesar da temporada final, eu continuo gostando e eu vou ler os livros agora, esperando pelo final do Martin, né? Vamos ver o que ele vai arrumar. E assim, foi uma viagem, né? Agora eu vou sentir muita falta mesmo, porque foi marcante, foi marcante. E ainda estou sofrendo pela morte da Dany, porque inclusive aquela cena do Drogon conferindo como que ela tava, aquilo pra mim doeu o coração. Ai, gente, parecia um cachorrinho. Sim. Ah, enfim. O dragão com consciência política, como andaram dizendo por aí. Tem que acabar o sistema. Exato. Cadê a democracia em Westeros, né? O Sam tentou no final, mas não deu, né? Não deu. Então, gente, eu queria fazer um pedido pra vocês. Eu tô fazendo um artigo sobre Feito por Elas, que na verdade já tá feito. Ele já foi aprovado para publicação e ele tá numa fase de correções. Uma coisa que eu gostaria de atualizar eram os dados sobre os ouvintes, porque eu tinha feito uma enquete, uma pesquisa com o Google, um formulário, né, em 2016 para pegar o perfil dos ouvintes, mas eu imagino que de 2016 para cá, como a gente era um podcast recém-nascido na época, o perfil dos ouvintes provavelmente mudou bastante. Então, eu gostaria de ter dados mais atualizados para poder colocar no artigo, para quando ele fosse publicado, isso ficar registrado de uma maneira mais recente, mais atualizada, né? Para isso, eu fiz de novo um formulário no Google, que é rapidinho de responder, são perguntas bem fáceis, só de assinalar mesmo, anônimo, não precisa colocar nem e-mail, nem nada, e vai me ajudar bastante a traçar mais ou menos esse perfil dos ouvintes. Eu vou deixar o link aqui na postagem, aqui, tô fazendo com setinha no YouTube, vou deixar o link aqui na postagem para quem quiser colaborar. Eu peço, por favor, se vocês puderem ajudar, tirarem 5 minutinhos, eu acho que resolve para responder esse questionário e vai ajudar a gente não só a ter um perfil mais exato de quem são os nossos ouvintes hoje em dia, como também me ajudar a ter um trabalho mais atualizado para poder publicar sobre o Feito por Elas. Isso aí, participem, gente. Também gostaríamos de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que a gente mencionou no programa estarão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail, que é contato@feitoporelas.com.br, ou no nosso novíssimo site, feitoporelas.com.br, que tá lindão. Lembrando também que agora temos no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos. Então, para quem quiser assistir com antecedência, é só conferir lá e ficar em dia com as nossas pautas. É só acessar a aba Calendário. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, Facebook e no Letterboxd, Feito por Elas. Se puder, avalie a gente lá no iTunes, porque isso ajuda demais, né? Ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade, ajuda outras pessoas, né, a nos conhecerem. E lembrando também que, além do site e do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim e do Patreon. Então colabora com a gente, padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. Quem é a madrinha ou a padrinha é o nosso projeto
define as nossas pautas futuras, que são decididas, né, por meio de votação, com as madrinhas e padrinhos, e também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que a gente cria e cura, que funciona como um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast e agora no nosso site. A gente também tem um grupo no Telegram, onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros temas, como seriados e animais de estimação. FPEPets. Eu falo FPETs. FPETs. Hashtag FPETs. E então, quem que tiver interesse em ter várias conversas cinéfilas e afins, acesse o link que vai ficar no post. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.